Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos à nossa comunidade em oração desta sexta-feira, dia 6 de junho, primeira sexta-feira do mês. Com muita alegria que nós acolhemos a cada um de vocês para este nosso momento de reflexão, de oração, de interiorização e também, como gosto muito de dizer, de descanso no Senhor. Aqui é a hora em que nós nos colocamos de modo generoso na presença de Deus, pedindo a Ele que nos conceda sua graça, sua misericórdia, seu amor infinito, para que nós possamos seguir nesta nossa caminhada, nessa nossa peregrinação nesta terra. E no dia de hoje, nós nos alegramos com a Sirlene Lessa, o Vitor Antônio, o Igor Murgia Dalmunec, a Ana Paula Loz, Maria Gorete Daltoé e a Daiana de Oliveira, que fazem aniversário. Aqui o meu carinho, meus votos de muita saúde, muitas bênçãos a todos vocês, aos familiares de vocês também, e que este novo ciclo possa ser de muitas bênçãos e realizações. Que a bondade de Deus continue conservando, zelando e protegendo a cada um. E a todos que fazem aniversário e que aqui também se achegam para pedir pela saúde física, espiritual, por aqueles que passam por algum tipo de sofrimento e de dificuldade. Iniciemos então este nosso momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dependendo do modo como são realizadas as atividades diárias, podem se tornar um peso ou um ato de muito amor. Por isso, dedique-se plenamente a seu trabalho e verá com satisfação o resultado de seus esforços. O trabalho é amor feito presente. O agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. E é justamente por esse amor que nós nos colocamos diariamente na presença do Senhor. E que tudo aquilo que nós fizermos em trabalhos, nas nossas ações, nos nossos encontros, nas nossas relações interpessoais, possamos sempre manifestar essa presença do amor divino. E para nossa reflexão nesta sexta-feira, temos o Evangelho de João no capítulo 21, versículos de 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, temos assim, diante da nossa realidade,
duas posições: seguir a Jesus por amor, por entrega, por generosidade, ou seguir Jesus por imposição, por obrigação, como se nós, por exemplo, tivéssemos medo de não segui-lo e sofrermos as consequências por isso. A diferença entre as duas questões é muito clara. Uma não transforma, a outra é fruto de uma transformação anterior. Por que eu estou dizendo isso? Pedro precisou fazer um caminho muito bonito de entendimento de sua própria natureza e de sua própria identidade enquanto discípulo. Pedro teve as mais bonitas, as mais belas declarações de amor, de profissão de fé e de impulso, muitas vezes, nas palavras que caracterizavam muito claramente o seguimento dele a Jesus. Só que era preciso passar para um amor fecundo, um amor profundo, o amor que fizesse com que ele se deixasse conduzir pela ação do Espírito. O seguimento de Jesus não somos nós que pedimos a ele que venha ao nosso caminho, somos nós que nos colocamos no caminho dele, e o caminho dele nós sabemos muito bem qual é. O caminho dele é a doação de vida, é um desprendimento, o caminho dele é um coração generoso para aprender dele mesmo. Claro que aqui Jesus de modo nenhum queria relembrar um episódio desagradável onde Pedro não lembrava-se dele ou dizia que não o conhecia. Não é essa a situação. Aqui, de verdade, Jesus queria suscitar no coração dele a sua verdadeira identidade e, sobretudo, o seu mandato pastoral, o seu primado. Tanto é assim que no episódio do túmulo nós sabemos muito bem que Pedro entra primeiro, porque ele tem a primazia dentro da comunidade dos discípulos. Só que não bastava ter a primazia, precisava-se ter um primado pastoral do amor, do cuidado com os outros, do mesmo jeito com que o amor de Deus cuida de nós. Então esse texto é um texto de uma revelação muito profunda e que traz e deve trazer ao coração nosso sempre essa interrogação bem clara, se nós estamos amando o suficiente ao Senhor e consequentemente amando aqueles os quais Ele nos apresenta. Todos somos pastores, todos devemos nos colocar, nos debruçar, nos inclinar neste amor pelo Senhor, cuidando daquilo que o Senhor deixa para nós. É o pai de família que cuida de seus filhos, é a avó de seus netos, são os tios e tias, padrinhos e madrinhas que cuidam daqueles que a bondade de Deus os apresentou. E uma coisa é importante, no seguimento de Jesus até as últimas consequências. Pedro vai glorificar a Deus doando a sua própria vida, só que antes disso é necessário fazer um caminho de aprendizado, caminho generoso, caminho que pode comportar quedas, não tem problema nenhum, mas caminhos que nos fazem amadurecer. Então vamos pedir no dia de hoje, a exemplo de São Pedro, que nós possamos nos colocar sempre no caminho amoroso, num caminho edificante e vivificante, por esse amor que Deus sente por nós e que nós somos convidados também a dar uns aos outros. E nessa sexta-feira, inicia-se o tríduo festivo na comunidade do Divino Espírito Santo de Ibituba. Hoje, amanhã e domingo, celebrando o padroeiro do Divino Espírito Santo, Pentecostes. Então hoje quem celebra às 19 horas lá é Padre Oliveiro. E o segundo dia do tríduo, na comunidade do Divino Espírito Santo do Mauá, quem celebra é Padre Roberto Marcelino. E hoje nós iremos celebrar o Sagrado Coração de Jesus na comunidade do Valparaíso. É a festa do padroeiro, visto que Sagrado Coração vai cair dentro da novena de São Pedro. Então a comunidade resolveu celebrar no dia de hoje. Às 19 horas, sou eu quem vou estar lá com a comunidade. E lembrando que hoje não haverá celebração na comunidade matriz. Todos são convidados a participar lá desta primeira sexta-feira do mês, celebrando o Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço a você pela sua companhia no dia de hoje. Desejo desde já um bom final de semana. E com a graça de Deus estaremos aqui amanhã novamente. Até lá. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo. E por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor.
pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor.